De volta aqui, queridão, queridos alunos e discípulos de Jesus da Trindade Missionária e os nossos queridos irmãos aí que têm participado da escola de teologia, uma teologia básica para a nossa maturidade. Continuando a, a reflexão, o exercício de reflexão da última aula, em que o apóstolo Paulo, ele está no slide 18, ele está falando no capítulo 3 de Coríntios. Os cristãos competiram com carta viva. Está falando da transformação que o evangelho fez a eles. Aí ele continua, né? Ele argumenta, né? Por outro lado, Paulo argumenta que os próprios cristãos de Corinto que tiveram suas vidas transformadas pelo evangelho eram cartas vivas que comprovam a legitimidade do seu ministério. Olha aquele versículo que diz que a lei mata, que a letra mata e o espírito vivifica. Totalmente fora de contexto, né, mano? Criticando o apostolado do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E a gente usa essa frase aí para desqualificar um ministério que é pouco falado na igreja. Porque na palma da mão tá lá, né? Jesus dizendo, né? As 5 colunas lá do tabernáculo, na entrada do tabernáculo, que Jesus chama os apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. Todos eles têm conhecimentos bíblicos, mas existe a pessoa do mestre, que é aquele que tem um conhecimento mais profundo. E é esse que é mais atacado, porque e isso é feio. Jesus, como palavra encarnada, como verbo encarnado, ele trabalhou com 12 pessoas, 12 discípulos, totalmente com mentalidades, temperamentos, comportamentos diferentes, com formações, com estrutura psicológica totalmente diferente. Jesus era um gestor de pessoas. E Jesus, quando ele diz lá em Mateus 28, depois da sua ressurreição, portanto, portanto, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-as a guardar. Guardar o quê? Guardar todo o ensinamento que eles, quando eram discípulos, tiveram. Então, Cristo, ele não quer uma igreja de membros, de crentes, de simpatizantes. Ele quer uma igreja de discípulos, de alunos, pessoas que estudam as Escrituras e o Espírito de Deus lhes mostra a verdade que está nas Escrituras. Porque são essas pessoas que serão os futuros ombreiros e formadores de outros discípulos. Agora, ser evangélico, ser crente, ser católico, ser batista, isso não quer dizer nada. Jesus pediu para sermos discípulos. E Paulo está falando isso, direcionado a pessoas transformadas. Aí ele fala assim, pessoas que foram transformadas pelo evangelho. Ele estava dizendo que os cristãos genuínos são manifestos como cartas de Cristo. É isso que ele está querendo dizer acerca do seu apostolado. Que é lidar por outros homens. Essa carta não está escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, o coração. 2 Coríntios capítulo 3, 2 e 3. Ele está contradizendo essa crítica a esses líderes, a esses falsos apóstolos dentro da igreja de Coríntios no século I. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão tábuas de pedra, você vê que é uma linguagem figurada, figura da pedra, né? Uma coisa dura, rígida. E tábuas de carne. O que ele está querendo dizer com isso? E ele estava estabelecendo um contraste entre a lei, pedra no Antigo Testamento, e o Novo Testamento. A lei do Novo Testamento. Entre o ministério de Moisés e o ministério apostólico, instituído por Cristo. E mostrando as suas diferenças. Moisés deu aos israelitas a lei em tábuas de pedra. Esses foram incapazes de guardar no coração conforme o Senhor ordenou. Então,
Aquilo lá que a letra mata é a lei. Impossível praticar. Insustentável. Não tinha como guardar e praticar a lei. Aí ele está dizendo assim, mas esses foram incapazes de guardar um coração conforme o Senhor ordenou. Deuteronômio 6, 6, 9 e 10. Por isso os israelitas foram punidos com o exílio. No slide 20, ele continua. No entanto, isso é exercício de fixação, tá, irmãos? Reflexão. Para a gente entender essas três linguagens: literalidade, simbolismo e figura. Às vezes nós pegamos um texto literal e damos sentido figurado. Damos sentido figurado e alegórico. Quando na verdade é literal. Não precisa de uma interpretação. Tem gente que prega uma parábola, cheia de símbolos daquela parábola, mas não é para me interpretar os símbolos da parábola, porque Jesus já deu sentido à parábola, né? Paulo continua. No entanto, os profetas, especialmente o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, foram que havia um tempo que finalmente o povo de Deus obedeceria a seus mandamentos de justiça e santidade. Ele está falando desse tempo, é o tempo que o apóstolo Paulo estava vivendo. Jeremias já previu isso. Jeremias 31, 22 a 34, Ezequiel 11 ao 19, 36 ao 26. Paulo, então, identificou que essa promessa já havia começado a se cumprir durante o seu ministério. O verdadeiro seguidor de Cristo, capacitado pelo Espírito Santo, agora pode viver uma vida que agrada a Deus. Diferente da lei. Diferente. Porque a lei mata, de fato. Assim como Deus designou Moisés para ser profeta da antiga aliança em Israel, Paulo foi escolhido por Deus para exercer seu ministério como ministro da nova aliança. É justamente baseado nesse contexto onde o apóstolo falou sobre a nova e gloriosa aliança, que ele escreveu a frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele escreve a letra mata e vivifica, criticando os judaizantes que estavam dentro da igreja. Os que queriam falavam, não, vocês podem praticar crer em Jesus e guardar o evangelho. Mas vocês têm que guardar a lei, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que cumprir alguma coisa para se sentir merecedor. Paulo está desqualificando. A lei mata, mas o Espírito da vida. O Espírito da vida, porque é o Espírito da revelação. Então, no slide 21, vamos analisar o conteúdo histórico. Espero que eu faça isso em 10 minutos. Então, o análise da interpretação, da história da interpretação exegética e da hermenêutica e os seus modelos, acabamos de ver Agostinho falando sobre isso ao seu tempo histórico. Agora vamos ver o análise histórico, como que foi aplicado isso. Cultura e contexto.